Bom dia, pequeno pesquisador! Qual é o nosso texto de hoje que nós não podemos esquecer? O texto para memorizar, que fala sobre a bondade infinita, que fala sobre o que é a proteção eterna do nosso Deus para com a gente. E sabe o que é mais importante de tudo isso? Que o nosso Deus, ele é tão amoroso. Ele morreu na cruz por mim e por você, pequeno pesquisador. Olha só, além dele sofrer lá naquela cruz, ele ainda fala: olha, povo, eu amo muito vocês. Mesmo que essas montanhas se racham no meio, né? Mesmo que abalem os mares, mesmo que essas montanhas até possam voar, eu estarei com vocês. A minha fidelidade com vocês não vai se abalar, né? Diz o Senhor que tem compaixão de vocês. Vamos ler o verso. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será o quê? Abalada. Nem a minha aliança de paz será removida. Diz o Senhor que tem compaixão de mim e de você. Ai, que verso mais lindo, deixa o nosso coração quentinho. Então vamos lá. Hoje é quarta-feira, estamos na lição 7, sacrificando-se pelos filhotes, e vamos continuar aprendendo sobre os pelicanos. Nós vamos agora descobrir o tamanho do pelicano. Quantos centímetros ou até metros mede essa ave? Então, eu trouxe aqui para vocês uma trena, e essa trena vai nos mostrar qual é o tamanho dessa ave. Olha só que interessante, essa ave ela pode chegar de 1,30 m até 1,70 m. Para vocês terem uma ideia, a minha mesa aqui tem 1,50 m de comprimento. Tá certo? 1,50 m de comprimento. Eu tenho 1,73 m. Então, o pelicano pode ser do meu tamanho. Nossa, olha aqui, ó, ele pode chegar até 1,70 m. Vamos colocar aqui. Peraí, deixa eu subir aqui. Ó, olha só. Que grande! Essa ave é muito grande. E a sua envergadura das asas pode chegar a cerca de 2,8 metros, né? Ou até 3 metros. Então, quando ele abre as asas assim, ó, para voar, pode chegar até 3 metros. Caramba, é uma ave muito grande. O que significa envergadura? Está aqui na lição de vocês. Distância máxima entre a ponta das asas até a outra ponta das asas. Olha só. Abertas, especialmente das aves e dos morcegos, porque quando eles abrem, né, fica aquelas asas enormes. Então, para que o pelicano possa fazer aquela pesca que nós lemos ontem, né, de 25 metros de altura, e ele consegue identificar um peixe de 15 centímetros voando 25 metros, ele precisa o quê? Ser o quê? Enorme, né? E ter toda essa envergadura para que ele possa planar, ó, em cima da água, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Ele tem um longo pescoço, um bico laranja, uma bolsa expansível sobre o bico e sob as pernas. Peraí só um pouquinho, deixa eu ler aqui de novo. Ele tem um longo pescoço, um bico laranja, uma bolsa expansível sobre o bico e pernas curtas. Pernas curtas laranja com grandes palmas nos pés. Eles vivem em lagos rasos de água doce do interior, pradarias úmidas e pântanos no verão e em lagoas costeiras no inverno. O pelicano branco da América não mergulha para pescar peixes como o pelicano marrom. Então aqui tem dois tipos de pelicanos que nós estamos falando. Ele flutua nas águas para poder pegar o seu peixe, captura os peixes em sua bolsa, que aqui fala aqui, ó, que ele tem um bico laranja e uma bolsa embaixo do bico dele. E é assim que ele pega o peixe. Ele ergue a cabeça e drena a água, depois faz o quê? Depois engole o peixe. Olha só que fantástico isso! O pelicano branco americano é desajeitado em terra, mas é muito gracioso ao voar. Eles voam em bandos em uma linha longa com seus pescoços dobrados para trás sobre os seus corpos em forma de S. Olha quanta coisa que você aprendeu. E aí eu fico pensando, se Deus protege o ser humano, igual está dizendo aqui no verso, né?
que ele fala que a minha fidelidade jamais será abalada, imagine com os animais, que foi ele que criou um por um. Como ele cuida de todos esses animais, pequeno pesquisador, isso é fantástico. O que os pelicanos usam para ajudá-los a manter flutuando e amortecer sem mergulho em queda livre? Vai aparecer aí para vocês uma imagem bem legal explicando certinho, tá bom? Então, olha só. Eu vou mostrar, enquanto aparece a imagem, eu vou explicar para vocês o que ela significa, tá? Então, assim, ó. Vocês podem ver nesse pássaro que ele tem uma traqueia, tá? Então tem o bico dele, então tem a traqueia, depois tem a siringe, depois tem o saco aéreo no peitinho do passarinho, e depois tem os pulmões e depois os sacos aéreos que está falando aqui, ó, que chama-se colete salva-vidas. E aqui diz que é o aparelho respiratório das aves. Então todas as aves possuem isso para que elas não se machuquem. Olha aqui. Você sabia que os pelicanos têm colete salva-vidas? São minúsculos sacos de ar localizados sobre a pele que mantêm a ave flutuando. Eles se estendem dos pulmões à cabeça da ave. Os sacos de ar também ajudam a amortecer o impacto do pelicano contra a água quando ele mergulha em queda livre e fazem com que a ave volte à superfície boiando, como uma rolha após atingir a água. Sabe o que eu estou percebendo aqui? Como que pode, né? Muita gente ainda não acreditar em Deus. Quando a gente vê por dentro do pássaro, que eu mostrei, que apareceu na tela para vocês. Deus, ele é tão perfeito que ele pensou em tudo, pequeno pesquisador. Ele criou tudo isso dentro dos pássaros para que quando precisasse fazer isso, né? Mergulhar ou pousar, eles não se machucassem. Olha só que coisa mais perfeita. Então vamos continuar. Existem outras formas pelas quais podemos mostrar bondade? Será que existem outras formas? O que diz lá em Lucas, capítulo 6, verso 35? Vamos descobrir aqui? Vamos lá, Lucas. Lucas tá fácil também, viu? Vamos lá para o Novo Testamento, tá? Mateus, Marcos e Lucas é o próximo. Lucas, capítulo 6, verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Olha que texto, pequeno pesquisador. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem sem esperar o quê? Nada em troca. Será grande o vosso galardão e sereis filho de quem? Do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. A generosidade, a bondade e a misericórdia de Deus é tão grande. Lembra que eu falei nos outros dias? Nós não vamos conseguir entender o caráter, a mansidão, como Jesus pensa, porque é magnífico, é maravilhoso, sabe? Ele escolheu morrer na cruz por todos. Pelo bandido, pelo ladrão, né? Por todos os pecadores, pelas crianças ruins, as crianças mentirosas. Ele morreu por todos, porque ele queria dar uma chance a toda a humanidade. Mas nós somos muito ingratos, porque ainda nós duvidamos do seu poder, duvidamos da sua misericórdia. Se ele fez esse pelicano tão lindo, com tudo preparado, né, para ele sobreviver à natureza, o que ele não fará comigo e com você, pequeno pesquisador? Olha as bênçãos maravilhosas. Então diz o seguinte: amai os inimigos. Vamos preencher aqui. Amai os inimigos. E a segunda? Fazer o bem. E a terceira? Emprestar sem esperar nada em troca. Número 3. Que sacrifícios os pelicanos fazem pelos seus filhotes? Marque a resposta com uma caneta vermelha. Eu tenho a minha caneta vermelha. Se você não tem problema. Pode ser de outra cor, tá bom? Então, eu vou marcar aqui a minha resposta com a minha... Esse aqui é um canetão, né? Não, é o pincel atômico. Vou marcar a minha resposta com o pincel atômico.
Os pais pelicanos chocam os ovos se revezando. Eles mudam de turno a cada 72 horas. Olha que interessante. Então, vocês vão sublinhar, fazer um risquinho embaixo assim, ó. A cada 72 horas. Durante esse tempo, cada um jejua enquanto está chocando. À medida que o tempo do nascimento se aproxima, os pais revezam mais vezes até que cada um fique apenas 24 horas sem comer. Então, durante esse tempo, a primeira parte, eles ficam jejuando enquanto estão chocando, porque eles querem cuidar daqueles ovos, né? Os ovos têm que ficar bem quentinho, porque todos os filhotes precisam nascer bem. Então, os pais, eles ficam ali, cuidando dos seus filhotes. O carinho que pelicanos mostram por seus filhos é o quê? É sensacional, é incrível. Pequeno pesquisador, olha só que coisa mais linda, como que nós aprendemos com a natureza. A gente vê Deus através da natureza, pequeno pesquisador. Você já parou para pensar nisso? E eu tenho um pedido para fazer para você. Próximo sábado, você vai sair onde tiver um parque, um bosque, e eu quero que você admire a natureza. Ah, mas onde eu vou só tem árvore. Admire as árvores, elas mostrarão para você como Deus é poderoso. Aqui nós estamos aprendendo sobre os pelicanos, mas e a borboleta? Você consegue ver o poder de Deus através da borboleta? E uma abelha? Como é que a abelha sabe que aquela florzinha tem o mel, né? Que ela vai lá, suga, né, o pólen, o que tem na florzinha, o docinho, leva lá para sua colmeia e faz o mel. E a borboleta, né, tão graciosa, o que ela tem de bom para a natureza? E o passarinho? E os quero-quero? Você tem que aprender. E você vai aprender muito com a natureza. E depois, na próxima semana, você vai pensar assim, nossa, como Deus é maravilhoso. Você precisa aprender com a natureza, pequeno pesquisador. Aí você fala assim, mas onde eu moro só tem prédio. Você tem um animal de estimação em casa, um cachorrinho? Comece a observar o seu cachorrinho. Tem cachorrinhos que são muito dengosos, outros são mais ativos, assim, lá tem bastante. Mas quando você vai fazer um carinho, como é que fica o seu animal de estimação, o seu pet? E o seu gato? Ou a sua ave, né, um passarinho que você tem em casa? Comece a observar e veja como o Papai do Céu é maravilhoso, como ele é misericordioso com os animais, com a natureza e com você também. Então nós chegamos ao final da lição de quarta-feira. Um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau.